Boa noite a todos. Antes de mais nada, feliz Semana Santa. Espero que os senhores tenham dias bem abençoados aí, principalmente na sexta e na Páscoa, que vocês consigam passar com suas famílias, que no meu caso não será possível, infelizmente. Eu queria rapidamente tocar em um assunto que me foi trazido recentemente. É um tópico interessante. Uma pessoa que me acompanha me buscou aí no Instagram para conversar sobre o assunto e eu acho interessante compartilhar da resposta com os senhores, que é essa ideia de ressuscitar ou clonar animais extintos, né? Tem se visto aí uma certa iniciativa de se clonar mamutes, né, a partir de material genético que foi encontrado aí em indivíduos congelados, mas também se fala inclusive de recriar dinossauros, né, porque cada vez mais tem se encontrado tecidos moles em dinossauros, né? O que é até um certo problema de se explicar, né? Como que um colágeno ou até mesmo sangue pode ser preservado por milhões de anos, né? Eu não estou aqui dizendo que isso prova a Terra jovem, mas certamente um mínimo afetaria a nossa noção de preservação química, né? Mas esse não é o tópico dessa conversa. Eu conheço pelo menos um pesquisador que diz ter material genético, incluindo DNA, de Tiranossauro Rex. Então, ainda nessa ideia aí de ressuscitar certas criaturas, poderia se dizer que a partir desse DNA a gente conseguiria trazer T-Rexes de volta à vida. Então a questão é a seguinte: seria isso possível, pelo menos em princípio? Né? Dá para fazer um Jurassic Park e tudo que a gente precisa é achar, sei lá, algum sangue em melhor estado de preservação, em um amber aí. Bom, a vida infelizmente não é Jurassic Park. E eu digo isso porque Jurassic Park foi um dos meus filmes favoritos na infância. Inclusive, quando eu era jovem, eu queria ter me formado em paleontologia. Mas eu cheguei até a fazer um estágio em paleontologia por um tempo, mas acabei não seguindo nessa área. Então a vida, ela infelizmente nesse aspecto não é Jurassic Park, tá? Então recriar dinossauros é impossível. Para os entusiastas dos dinos aí, eu sei que é uma péssima notícia, mas a razão é bastante simples, né? Que para se recriar um dinossauro precisaria de uma forma substancial de dinossauro. E a forma substancial não está contida em pedaços de DNA, tá? Você precisaria de um dinossauro mãe, dinossauro macho, né, o pai. Inclusive, na tradição tomista é o macho que confere aí o princípio de movimento, né? Então precisaria aí do macho com seu esperma para se gerar um dinossauro. E nós não temos isso daí, tá? Talvez se encontrasse esperma de Tiranossauro Rex, a gente poderia ter essa conversa de novo. Mas nós não teríamos, obviamente, uma fêmea de dinossauro para providenciar aí a matéria correta, né? Então, essas noções aí de ressuscitar animais extintos, ela é extremamente materialista, né? Ela é reducionista, ela
ela comete um equívoco, né? Ela atribui a identidade da coisa à sequência genética, né? E você não vê isso somente nessas discussões aí de ressuscitar animais, se vê em todo canto, né? Eu vou fazer um vídeo em algum momento sobre essa ideia de você ser o seu próprio DNA, né? Isso aí é completamente estúpido, é uma palhaçada. Então você não pode simplesmente pegar uma sequência, ainda que você tivesse todo o genoma de um Tiranossauro Rex, você não conseguiria trazê-lo à vida, né? Enfiando ali num embrião de substituir o genoma sei lá, se você é um evolucionista, vai ser de uma ave ou de um réptil qualquer e colocar o genoma lá de T-Rex e achar que vai nascer um T-Rex ali. Mesmo que você ignore a questão metafísica da forma substancial, mesmo a nível biológico, o DNA ele é inerte. Ele por si mesmo ele não faz nada, ele precisa de fatores de transcrição, ele precisa de fatores epigenéticos que são providenciados pela mãe e pelo pai. Tá? Então, você deixar um genoma lá, ele não faz nada. Então assim, não é possível ressuscitar um dinossauro. Porém, e quando nós temos, por exemplo, mamutes, e caso assumirmos que o mamute seja simplesmente uma variação, uma raça de elefante, bom, aí a coisa já muda um pouco, né? Porque se o mamute ele é só um elefante peludo, então, em tese, você poderia pegar pedaços aí desse mamute, colocá-lo aí em um embrião de elefante e fazer algum tipo de inseminação, clonagem, né? Porque o que teria de diferente ali seriam simplesmente variações acidentais, né? Talvez uma maior expressão gênica de pelo, né? E nada essencial, né? Então, de certa forma, isso aí seria possível, porque você não estaria ressuscitando um mamute, você estaria replicando um elefante com alguns atributos acidentais. Tá? E digo mais, até mesmo na questão do dinossauro, você poderia, em princípio, tentar conhecer um pouco sobre a genética desses animais, alguma das proteínas que eles produziam, se você inserir certos fragmentos que de certa forma participam na produção de algum tipo de proteína e utilizar aquele fragmento em algum animal já pré-existente. Tá? Então você poderia tentar fazer, sei lá, um réptil expressar uma proteína que ocorria ali em T-Rex. Tá? Isso é diferente de você recriar um T-Rex. Né? Você ainda tem ali um animal, mas estaria com um fragmento exógeno ali de T-Rex produzindo uma certa proteína. Isso, em princípio, poderia ser feito. E seria interessantíssimo, inclusive. Né? Nós poderíamos, quem sabe, conhecer um pouco mais aí de algumas características desses animais. Né? Da mesma forma que nós podemos inferir algumas coisas a partir dos fósseis e dentre outras coisas, tá? O rapaz, quando me procurou, ele levantou problemas éticos, né? Ele disse que talvez não fosse ético fazer esse tipo de coisa. Em princípio, eu não vejo nenhum problema em você tentar, como eu disse, gerar aí um mamute em laboratório ou expressar proteínas de Tiranossauro Rex em um animal já pré-existente. Pelo contrário, eu acho que até do ponto de vista científico, como eu acabei de falar, seria interessante. Né? Agora, obviamente, nós teríamos um problema se você começasse a tentar fazer esse tipo de coisa com os ditos hominídeos. Né? Então, supondo que, por exemplo, um Australopithecus ou um Homo erectus fossem Homo sapiens, fossem simplesmente variações fenotípicas de homens, né?
fossem raças, então se você tentar recriar essas raças em laboratório, você estaria engajando em algo antiético, né? Porque seria clonagem humana, etc. Então, nesse aspecto, sim, há um problema ético. Mas com animais irracionais aí, a princípio eu não vejo nenhum problema, tá? Então, é um vídeo curto, mas eu acho um assunto extremamente interessante, tá? Inclusive, essas coisas aí de engenharia genética, elas acontecem até, de certa forma, naturalmente, tá? Bactérias, elas trocam material genético, né? Com outras bactérias. Você tem, por exemplo, espécies que acabam incorporando certos elementos de outras espécies. Isso não é algo evolutivo, né? Então, por exemplo, você tem se não me engano, é uma slug, esqueci como é que fala slug, uma lesma, que ela, quando ela se alimenta de algas, ela, de certa forma, ela coopta o cloroplasto da alga e esses cloroplastos fazem fotossíntese e providenciam energia para a lesma. Mas veja que nesse caso a lesma não, ela está simplesmente utilizando o cloroplasto, tá? Não é que ela virou um ser mutante que agora produz ela mesma cloroplastos. Não, ela está incorporando. Então, esse tipo de manipulação genética, etc., pode ser feito porque a vida ela compartilha muitos elementos similares a nível bioquímico, molecular, não é? O DNA, em muitos casos, ele é similar. Não é? Existem diferentes códigos genéticos, isso é algo que eles não te contam aí na escola, não é só um código, tem mais de um. Mas geralmente há uma certa similaridade, né? O que na biologia eles chamariam de homologia. E essas homologias elas não precisam ser necessariamente por causa de ancestralidade comum, simplesmente porque as coisas elas têm uma funcionalidade parecida, né? Um design similar. Então daria para você fazer aí essas manipulações genéticas. Mas enfim, então infelizmente, ou melhor, felizmente, né? Porque senão o tanto que essa ferramenta seria utilizada para o mal, mas infelizmente não poderemos fazer nenhum Jurassic Park, tá? Mas isso não vai impedir os cientistas materialistas de continuarem tentando aí as suas loucuras, né? Como a gente já falou lá no vídeo do transhumanismo, essa turma tem uma filosofia de vida completamente errônea, né? Materialista e reducionista. Então é isso. Tenha uma excelente semana e até a próxima. Fiquem com Deus.